Vou repetir essa frase linda. Belas flores não escolhem a beleza do vaso, mas solo fértil. Como é a sua casa? Descreva ela para mim, por favor, em pensamento. Uma pensão onde todos apenas dormem e vão embora no dia seguinte? Um campo de batalha onde prevalece a lei do mais forte? Um deserto? Um lugar sem vida? Falta o suprimento que nutre a alma? Um elevador de um prédio de muitos andares? Ninguém se fala apesar de estarem tão perto um do outro? Ou a sua casa é um jardim, onde cada um é uma flor regada com carinho e amor? Como é a sua casa? Então, baseado nessa frase aqui, e nesses exemplos, eu quero ministrar essa noite. Amados, o nosso lar sempre está em reforma. O nosso lar, não a nossa casa. Aliás, de vez em quando a gente inventa de mexer nela, né? Dar uma melhoradinha, né? Pintar, né? A casa física, mas se tratando de lar, a gente sempre está reformando ele e precisamos reformar. Então, muito mais do que um endereço bonito, nós precisamos de uma família linda. Uma família que esteja sendo de fato regada, cuidada pelo Senhor, pela presença do Senhor. Amém? E nós temos que nos empenhar, da mesma forma como a gente para se empenhar, para reformar a nossa casa, nós temos que nos empenhar muito mais em cuidar da nossa família. Nós temos que construir um lar feliz e devemos começar pelas bases, queridos. Então, nessa noite eu quero ministrar algo aos irmãos, o Senhor colocou no meu coração, a respeito de 3 personagens. Eu vou falar de mais 2 no final, mas não leva, os 3 personagens são o esboço do texto em si, o que é mais importante para ministrarmos essa noite. Porque os 2 personagens finais eu só vou citar a importância do posicionamento também da mulher dentro do lar. De como é importante a mulher, a esposa, entender que ela foi chamada para ser a mulher sábia, para administrar o seu lar. Sabe, para impulsionar o seu marido. O marido tem uma posição importantíssima, querido, no lar. Ele é o sacerdote da casa, ele é um líder da casa. Ele tem que dar essa paternidade que foi ministrada aqui pelo Júnior, pelo pastor Lipe, mas a mulher também tem um papel importantíssimo, e no final eu quero falar dessas 2 mulheres também. Amém, queridos? Uma pergunta para nós darmos início aqui: o que é mais importante que nós temos na igreja hoje? Qual é o bem mais importante que você julga que nós temos na casa do Senhor? São os líderes? São os pastores? Amados, o que nós temos de mais importante, e o pastor Lipe começou a ministrar um pouco lá atrás, quando ele estava falando com seus líderes, é a presença de Deus. O que nós temos mais importante na igreja é o mover de Deus. Se tira a presença, querido, se tira o mover, a gente se torna um clube gospel. Amigos apenas. O que nos faz vir a este lugar é o toque da presença. Foi tão gostoso a adoração, o Arthur também, meu Deus, esqueci do Arthur, amigão, cadê o Arthur? Está ali. Como vocês liberaram a presença de Deus aqui, sabe, forte, real. Isso é tudo que nós temos, a Lana também, isso é tudo que nós temos, querido. Como é bom. Agora, eu já fui em cultos assim, tá? Já participei de cultos assim, que a presença não veio, que ele não veio. Irmãos, é uma agonia. Parece que não vai para frente, parece que não dá certo. Está tudo errado, irmão, sabe? Você vai para o culto para ver o digno, aquele que merece toda a honra, toda a glória, não está lá. Sabe? Então, tudo que nós temos de mais precioso nas nossas vidas é a presença. E da mesma forma, irmãos, não só na igreja, na nossa casa. O que é mais importante na nossa casa é a presença do Senhor. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento. Um casal entendeu e convidou Jesus e a sua família para estar lá. O milagre só foi possível naquele casamento porque Jesus estava lá. Nós precisamos de Jesus, precisamos da presença do Senhor em todo o tempo. Amém? Mas nós temos também que ter uma postura, como o pastor Lipe falou aqui. Uma postura diante da presença de Deus, diante do que Jesus está construindo em nossas vidas. Nós temos que dar uma resposta, nós temos que corresponder
ao que o Senhor tem nos falado, nos ministrado, através da sua palavra e da sua presença. Ficar apenas, voando, viajando, nesse rio de Deus, na glória de Deus, é maravilhoso, irmãos, mas você tem que sair também desse lugar e corresponder a isso que você tem recebido do Senhor. Portanto, eu quero falar então nessa noite sobre 3 personagens. Eu vou trabalhar um pouco no Antigo Testamento, também vou ler Crônicas, como o pastor Lipe leu. Eu quero ler primeiro 1 Samuel 7. Alguém pode postar para mim ali, colocar no telão, por favor? 7, versículo 1 e 2. O primeiro personagem, eu vou falar aqui de Abinadab, o segundo de Uzá e o terceiro de Obed-Edom. Os pastores já ligaram tudo, já sabem como é que vai ser a mensagem. Primeiro Abinadab, vamos lá. 1 Samuel 7, 1 e 2 diz assim: os homens de Kiriat-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram ali seu filho Eliezer para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat-Jearim muito tempo. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplica. Outra versão diz, lamentos, eles lamentavam. Abinadab, quem que é esse homem? Abinadab, irmãos, ele era um levita. Essa cidade aqui era uma das cidades que foi dada aos levitas como herança. Kiriat-Jearim era onde os levitas moravam. Essa arca ela foi tomada, ou melhor, devolvida pelos filisteus. A arca, quem conhece esse texto, Quando uma mãe estava tendo um filho, e ela disse, Icabode, esse vai ser o nome do filho, foi-se a glória de Deus. Quando a arca foi tomada pelos filisteus numa guerra, contra os próprios filisteus, os filhos, sacerdotes, filhos de Eli, que tinham atos abomináveis diante do Senhor, no seu ofício no templo, ou melhor, no tabernáculo, eles tinham uma postura totalmente contrária àquilo que agradava a Deus. Eles então tomaram a arca da aliança sem consultar seu pai e foram para a guerra na frente da aliança. Nós vamos vencer os filisteus, Deus vai dar vitória. O que aconteceu? Os 2 filhos dele morrem, a arca então fica com os filisteus, eles trazem para suas cidades. Nós conhecemos a história, amados, diz a Bíblia que eles colocaram a arca da aliança no templo de Dagon. Na primeira manhã, quando eles vão ao templo, a estátua de Dagon está caída, prostrada diante da arca da aliança. Eles levantam de novo, no outro dia, ela está caída de novo, com os pulsos, ou melhor, com as mãos, porque não tem pulso, a estátua não tem pulso. Com as mãos e os pés cortados. Tamanha a glória de Deus, e nenhum Deus com D minúsculo pode permanecer em pé diante do nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. E úlceras, doenças começam a vir sobre as cidades dos filisteus, e eles então decidem, vamos devolver, é isso aqui. Eles devolvem e cai aqui então nessa cidade. Samuel então decide, vai para a casa de Abinadab. Era para lá que deveria ir? Tinha um lugar, tinha um tabernáculo. Vai para a casa de Abinadab. Eles então consagram Eliezer, como nós lemos o texto, para ser o quê? Para ser o cuidador. Porque havia uma maneira de se lidar com a presença de Deus, não era de qualquer maneira. Não era apenas um móvel que seria colocado na casa deles, de uma maneira de se oficiar diante da presença de Deus. Aliás, a Arca da Aliança representava isso, queridos, para o povo de Israel, onde se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, onde uma vez por ano, aqui você vai pegar a sacada, vai fazer sentido para nós. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo Santo para oficiar pelo povo o pecado de toda a nação. E o povo lamentava por quê? 20 anos a arca não saía de lá. Enfim, Abinadab então é essa figura, esse levita que morava lá. Ele tinha então o seu filho Eliezer, como nós conhecemos aqui, mas ele tinha mais 2 filhos que não estão citados aqui. Vão ser citados quando Davi, no seu primeiro ato de rei, ele vai buscar essa arca. 20 anos depois, Davi então é coroado como rei em todo Israel. Primeiro ato dele, olha só, o primeiro ato de um homem demonstra o que ele é mais apaixonado. A primeira coisa que ele faz. E o que ele faz? Vamos buscar a arca. Eu sou rei sobre Israel, então vamos buscar a arca. Eu quero essa presença na minha cidade, na cidade de Davi, em Jerusalém. Então ele vai buscar na casa de Abinadab. Diz a Bíblia que 2, um chamado Uzá e Aiô, filhos de Abinadab,
colocaram ali a arca da aliança numa carroça de boi, um ia à frente e o outro de lado, um adiante e o outro ao lado. E nós conhecemos a história, depois mais à frente eu vou falar o que aconteceu. Então nós vemos aqui 3 filhos nessa família, e uma pergunta nós temos que fazer no texto, para tirarmos alguns tesouros aqui e aprendermos essa noite. A primeira pergunta que eu fiz para o texto é: por que não temos nada citado na palavra de Deus, de que a casa de Abinadab foi abençoada, sendo que a própria presença, a glória de Deus, representada pela arca da aliança, estava lá? Tem alguma coisa de errado aqui, queridos? Muito pelo contrário, mais à frente, quando Davi vai buscar a arca, no caminho acontece o desastre. Uzá morre, que é a segunda figura, personagem que nós vamos estudar aqui. Nós não vemos nenhuma citação, muito pelo contrário, nós vemos aqui no versículo 2 de 1 Samuel capítulo 7, que havia lamento, o povo se lamentava, com súplicas, aliás, era bem provável, né, que seja por conta disso. Quando a arca foi tomada, o desespero sobre Israel. Meu Deus, ela representa, ela é colocada no tabernáculo, onde Deus vem a visitação. Deus falou: eu vou falar com vocês por aqui. Ela não está mais lá, foi tomada pelos filisteus. Aí vem a notícia, os filisteus: estou entregando para vocês, está dando um monte de doença aqui. Provavelmente o que foi guardado no seu coração é o desastre que veio por conta daquela arca. Mas Abinadab era levita, e nós sabemos que a história, a Bíblia diz isso em Deuteronômio 6, 4, 7, a história deveria ser passada de forma oral, de casa em casa, de pai para filho, de mãe para filho. Diz a palavra lá, versículo 4, Moisés ensinando isso ao povo de Israel: ouça, ó Israel, o Senhor o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então Abinadab, como levita que oficiava na casa do Senhor, ele tinha um chamado importante, muito mais. Moisés havia deixado claro para a nação de Israel: olha, esse é o Deus que nós servimos. A arca da aliança representa isso para nós. Então ele deveria ter repassado isso para a sua família, para o seu filho, para Eliezer, para Uzá, para Aiô. E nós vemos no texto: não há bênção contida nessa família. Alguma coisa acontece de errado aqui. Aliás, eles atraem para si tragédias, porque não corresponderam, queridos, a presença do Senhor. Irmãos, onde há a presença do Senhor, o que acontece? Pessoas são transformadas, milagres acontecem, a gente não faz nem força, porque é Ele quem faz. A gente acabou de falar aqui, é tão bom quando a gente vem num culto como esse, irmãos, Deus falando em nosso espírito, nós bebendo do seu rio, mergulhando de braçada nele. Porque eu vou falar, eu posso ficar aqui a noite inteira ministrando você, entrando madrugada, eu vou fazer você dormir. Se Paulo fez como é que é o nome dele lá, o Eutico dormir, imagina eu, sabe? Mas se eu vier aqui e falar 5 minutos, carregado, irmãos, da presença de Deus, cheio de unção, entendendo que essa mensagem de Deus para nós, irmão, vai fazer diferença. A gente pode fechar a porta e ir embora. Falei: uau, Deus ministrou meu coração, Deus ministrou meu espírito. Tudo que nós precisamos é do Senhor, da sua presença, porque a presença de Deus nos transforma. Nós somos abençoados, o lugar é abençoado. Você já parou para pensar que você carrega a presença de Deus, você é o templo do Espírito Santo? Como é que você tem correspondido a isso? Eu não sei vocês, mas eu vou em certo lugar, Lipe, eu já fiz o teste várias vezes. Faça o teste você mesmo. Às vezes eu vou para uma loja e eu percebo que aquela loja está uma calmaria. Aí eu faço questão de perguntar: e aí, como é que estão as coisas? A venda está boa? Está horrível a venda. Aí eu dou uma faladinha assim: acabou, daqui a pouco vai começar a entrar gente aqui. Sabe por que eu tenho um entendimento? Eu sou abençoado, eu carrego a luz. Irmãos, não dá 5 minutos, quando eu estou para sair, tem gente entrando na loja, e a pessoa disse: olha, está parado, não vendo. Faça um teste, irmãos, faça um teste. Corresponda a essa presença de Deus. Você é abençoado. Se você entra num ônibus para viajar, né, aquele ônibus é abençoado porque você está lá.
Nós temos que entender isso, nós carregamos um tesouro. Paulo diz isso, nós somos o vaso de barro, mas o tesouro habita em nós, o Espírito Santo, a presença do Senhor está em nós. Amém? E aqui nós temos que perguntar isso, por que a família de Abinadab não foi abençoada, queridos? E aqui a gente entende, né? Porque às vezes na igreja, algumas pessoas recebem e outras não. Porque algumas são tocadas e abençoadas e outras não. A resposta, irmãos, a forma como você corresponde à presença, o tipo de coração que você tem, isso é muito importante diante de Deus. Tanto que no plano original de Deus, né, pastor, Deus vai iniciar isso. Êxodo 20, o povo de Israel nega. Moisés, sobe por mim, fala por nós não queremos estar muito perto de Deus, porque se a gente for, a gente vai morrer. E de fato, irmãos, sabe o que ia morrer? Ia morrer a vontade da carne, ia morrer o desejo deles. Eles não quiseram aquilo que Moisés tinha de renúncia para estar face a face com Deus. Então fale por nós, Moisés. Mas esse sempre foi o plano de Deus. O Éden, a família inicial, o casal inicial sempre foi o plano de Deus. Irmãos, agora, lá era na viração. Agora Jesus vem e diz para a samaritana, não há hora nem lugar onde você possa adorar o Senhor. Todos os lugares são lugares para você atrair a glória de Deus. O pastor Lipe estava falando, olha, nós vamos para o culto agora. Eu acabei de sair em casa. Devocional com as crianças, com os filhos. A sua casa é um lugar de culto. A sua casa é um lugar de glória. O Espírito Santo habita em você. Então você pode adorar o Senhor na sua casa. E Ezequiel, no plano original de Deus, ele dá um toque nisso. Ele fala um pouco a respeito disso. Olha, eu vou tirar o coração de pedra de vocês e colocar o coração de carne, porque esse é o meu desejo. E ainda mais, vou colocar o meu Espírito sobre vocês, para que vocês guardem os meus preceitos, os meus mandamentos. Sabe, é do desejo do Senhor. Nós vivemos o que estamos vivendo hoje na dispensação da graça, na graça. Cristo em vós, a esperança da glória. O Emanuel, profetizado em Isaías. O Espírito Santo, dado, soprado para nós. Irmãos, nós vivemos isso todos os dias, não é só no domingo. Todos os dias, nós acordamos com Ele. Nós escovamos os dentes com Ele, alguns só, um dente, né? Não sei como é que está aí a situação, né? Escovemos os dentes com Ele, lavamos os nossos rostos com Ele. Ele sempre está conosco, amém? Vira para o teu irmão e diga assim, a presença está com você. Então a resposta, como damos a glória de Deus, a presença vai fazer toda a diferença. A reverência, irmão, às vezes a gente é irreverente com as coisas do Senhor. É irreverente. Eu descobri de uma historinha, pastor Ana, pastor Lipe, e aí eu conto à igreja sempre, pastor Carlos, olha que interessante. Vocês lembram da Globeleuza, aquela que já se aposentou? Agora entrou uma outra aí que eu não vejo essas coisas, tá, irmão? Na minha casa não entra nisso, não entra isso não. Mas antigamente, todo mundo certo já deu uma olhadinha, né? Na outra Globeleuza que tinha. E aí um pastor chegou, estava naquele tempo de carnaval, e ele falou assim, pro cara da mídia lá, solta no telão, a Globeleuza descendo no final, eles vão pregar, ministrar a palavra, solta. Aí pregou, orou, aquela bênção, aquela unção, acabando o culto, ele fala assim, irmãos, só um pouquinho, apaga a luz, e foi lá, aquela... A Globeleuza lá se apresentando e tal, a unção do lugar caiu, sabe? O peso começou a entrar, aí o pastor ficou olhando no final assim, quem gostou do que viu? Eu falei, ixi, pastor, irmão, a gente precisa, alguém de certo sussurrou, irmão, precisa dar férias para o pastor, alguma coisa está errada, ele precisa descansar, eu acho que é muito estresse, né? Muita família para cuidar, para aconselhar. Aí vocês não acharam graça, irmãos? Ele falou assim, vocês não gostaram? Pois é, eu também não. Só que por que vocês acham que na igreja não pode ter isso e na sua casa você deixa entrar? Irmãos, vocês pais, nós estamos falando do primeiro pai aqui, Abinadab, nós somos os filtros da nossa criança e nós temos a palavra de Deus como crivo do que vai entrar ou o que vai sair da nossa casa. Nós é que permitimos, irmãos, besteira ou entrar ou não. Tem um texto que eu estava lendo aqui, o Lipe falaram que ficaram 3 dias jejuando, esse momento profético. Lê aqui, pastor Lipe, eu não estou de cabeça para baixo, Provérbios 35. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Irmãos, como é que nós vamos colocar escudo na nossa casa?
se o que passa dentro da nossa casa a gente não tem como crivo a palavra de Deus? Abinadab sabia o que deveria fazer e não fez. Moisés havia falado: ensine seus filhos, passe para frente isso. Um pai ou um líder omisso, irmãos, permitirá que a desgraça se instale sobre a sua casa, sobre a sua família. Abinadab também não mostrou gratidão em ter a arca, em ter a presença em sua casa. Irmãos, e quando uma pessoa se torna familiarizada demais com as coisas de Deus, ela perde a noção da honra. E ela começa a fazer as coisas por obrigação, e a ingratidão é a consequência inevitável. O coração de Abinadab é o coração daqueles que acham que estão fazendo além da conta e que o céu e terra lhe devem gratidão a ele. Irmãos, não, é o contrário. Nós fazemos para Deus porque Ele é digno, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, porque Ele mudou a nossa sorte, mudou a nossa história. É só você olhar um pouquinho para trás, o que você era, o que eu era, e você olhar o que Ele tem feito, você já vai ser grato. Então nós servimos com amor por quem Ele é e o que Ele fez. Sempre vamos ter gratidão dessa maneira na nossa vida. E Abimeleque, ele se tornou aqui um ingrato. A própria presença de Deus ali. Então para ele parecia que a presença, a glória de Deus, a arca da aliança, era um peso na sua casa. Era um peso. Então houve uma omissão da parte desse homem, desse pai, e essa omissão é vista também sobre a vida do seu filho. E aí entramos na segunda personagem, Uzá. Nós sabemos então que Uzá, ele guiava juntamente com seu irmão a arca da aliança, posta no carro de boi, quando Davi veio buscar. E em certo momento, eu não lembro o local, mas está escrito na palavra de Deus, o boi tropeça e Uzá, de forma irreverente, diz o texto, encosta na arca. Encosta na arca. Todo Israel sabia, Moisés tinha falado, há uma forma de carregar. Ninguém encosta na arca. O sumo sacerdote, para entrar e fazer a expiação pelo povo, colocava na ponta do altar o sangue da expiação, não encostava. Então todo Israel sabia. Por que Uzá não sabia? Cadê o pai desse menino? Querido, Uzá nos falam daqueles que se acostumaram com a presença, que se acostumaram com o mover de Deus. E esse é o maior perigo que a gente corre, sabe? Um risco de nos acostumarmos com o sagrado, com aquilo que é santo, e não sabemos dar a verdadeira reverência que aquilo merece. Nós temos que ser reverente com as coisas do mundo, irmãos. Aquilo não merece a nossa atenção, mas com as coisas de Deus nós temos que ser sérios, reverentes com a presença dEle, correspondemos àquilo que Ele tem ministrado em nosso coração. Então Uzá fala daqueles que se acostumam. E quando nós acostumamos, e quando alguém se acostuma, querido, com a presença de Deus, ela vai se tornando religioso. Vai se tornando religioso. O seu culto se torna um culto mecânico, sabe? Para ele tanto faz estar na casa de Deus ou não, porque ele vai e aquilo para ele é só um cumprir de um ritual no domingo. Nós somos chamados para ser apaixonados pela glória de Deus, querido. Amém? Para sermos ministrados pela glória de Deus. Você olha, Uzá, provavelmente, irmãos, como não é citado em 1 Samuel capítulo 7, provavelmente Uzá, ele é gerado depois. Então, Uzá e Aiô, eles vêm depois. Só é citado Eliezer aqui, no texto que nós lemos. Então eu imagino Uzá como uma criança. Uzá, ele ao redor da arca, mas para ele provavelmente aquilo era só um móvel, dentro da sua casa. Ele brincava em volta da arca. Por quê? Falta do pai, a omissão do pai. Um líder, um pai, um esposo reverente tratará as coisas de Deus com desdém. Uma mãe, uma esposa reverente, da mesma forma, atrairá irreverência no seu lar. Uzá, ele é apenas um fruto do que presenciou no seu lar, na sua casa.
do que viveu dentro da sua família. Uma família que desprezou a presença de Deus. Nós não vemos aqui nessa família, irmãos, a Bíblia citando bênção. Bênção. A liderança do pai no lar, irmãos, é esperada por Deus. Ele é o cabeça do lar. 1 Timóteo 5,8 diz assim, queridos: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente aos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Olha que chamada forte, irmãos. Nós temos que bater no peito. Nós temos a responsabilidade, irmãos, de guiarmos a nossa casa no caminho do Senhor. Manter o lar onde Deus é reconhecido e honrado é nossa responsabilidade. É responsabilidade do pai cristão. É responsabilidade daquele que professa sua fé em Jesus Cristo. É nossa responsabilidade. Por quê? A gente vai dar responsabilidade para o nosso filho. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o o Davi Joshua, de 13 anos. Ele tem Dalzinho. Por conta dele hoje, eu estou presidente no Universo Dal, uma ONG aqui em Joinville. Nós cuidamos de 120 associados, entre crianças, bebês, adolescentes, adultos com síndrome de Down. E estamos aumentando esse número. Aliás, até peço oração, irmãos, porque é laico, né? O lugar lá tem várias lideranças, mas Deus me colocou para fazer a diferença. E já tenho feito. Eu acredito que uma abertura foi aberta ali de tal maneira. As professoras, os profissionais têm pedido para orar lá, às vezes. Pastor, está acontecendo alguma coisa aqui estranha, apareceu isso e aquilo. Inclusive a esposa do Israel trabalha lá, e ela é psicóloga lá, e tem um caso lá, irmãos, olha só como Satanás vem tentar destruir a família. Uma criança de 7 anos, ela não consegue entrar no banheiro para tomar banho, porque alguma coisa ela vê lá, e ela berra, chora. Ela almoça com a mamãe, ela deita no sofá, desse jeito aqui. A mãe falou para Amanda, né? Todos os dias, ela deita assim, bota o braço assim, deitado, a perninha assim, e ela fica lá. Daqui a pouco ela faz um negócio assim, com os olhos abertos, e os olhos dela não viram, fica só a parte branca do olho. E ela sai de lá 6 horas, ela fala assim: mamãe, eu quero comer, papá. E criança síndrome de Down, ela demora para falar, enfim. O Dadá, por exemplo, ainda tem um pouco associado ao autismo, então mais um pouquinho ainda tem de atraso. Mas eles se comunicam bem. Ela fala muito bem, essa criança. E ela fala: mamãe, quero papai. E aí a mamãe dá comida e ela não entende o que acontece. Ela falou para Amanda: vamos levar para a benzedeira. Vou levar ela para a benzedeira. Não. Chama o Digo. Chama o pastor Digo. O pastor Digo vai na tua casa. Essa quinta-feira eu fui, ela não estava lá. Quinta-feira eu vou novamente. Eu vou na casa dessa família aí para trazer salvação, para trazer a presença de Deus. Então ora, irmãos, ora. É desse tipo de coisa que o mundo vive, irmãos. Vive. Satanás quer destruir o lar, como o Maciente disse aqui. Quer destruir o lar. E eu tenho também o Benjamin, de 3 anos, que fez aniversário hoje. Estava falando para o Lipe, estava lá no aniversário à tarde. E a Zoe, que leva o nome da Zoe, tem 1 ano e 2 meses. Aí eu fechei a conta, irmãos. Até porque se eu tentar mais, a minha esposa me pega. E o meu filho de 3 anos, ele está numa fasezinha, né? A Rita, você, eles amam demais, né? São ali o segundo pai e mamãe deles. E sempre está lá com eles. Ele está numa fase difícil, irmão, sabe? Aquela fase de mal educado, de querer enfrentar. E eu cortei tudo, irmãos. Eu corto tudo. Mas às vezes vai na avó, a avó deixa. Eu corto televisão, eu corto celular. Não, é limitado, é limitado. Tem a vara santa lá em casa, sabe? Mas todas as noites, irmãos, porque o Benjamin, Davi e a Zoe tiveram um nascimento maravilhoso, mas o Benjamin, ele foi marcado, irmãos, por um momento de uma opressão tão grande, que eu cheguei a ficar tonto na maternidade. Benjamin demorou para nascer, então ele nasce cansado, ele não respira. E ele não voltava, não vinha. E aí a doutora pegou rapidamente, foi um estagiário, é estagiário que fala, não é? Como é que é o nome? Residente, não é estágio, eles não têm estágio, eles são residentes, que é médico, né? Foi um residente que estava lá fazendo parto, e como demorou demais, ele colocou no colo da Lu, e ele, vem o doutor, logo percebeu: não está vindo, não está tendo
o choro, e eles cortam logo. Eu era para cortar, né? O da Zoe eu cortei, o Davi eu cortei, mas o dele não. Eles cortaram logo, levaram e falaram: pai, me acompanha. E quando levaram, eu comecei já a ficar mole no meu corpo, Lipe. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, eu repreendo toda opressão em nome de Jesus Cristo. E aí eles colocando lá, limpando, expirando ele e tal. Pai, eu vou ter que levar ele para o neonatal, ele precisa ir, pai, aí você não pode entrar. Eu falei: não, antes dele ir, dá licença. Eu fui lá no meio dos médicos, dos enfermeiros, coloquei a cabeça na mão do meu filho e disse: em nome de Jesus, abre pulmão agora, que a glória do Senhor venha sobre você, filho, você é promessa sobre a minha vida, em nome de Jesus. E levaram ele. Quando levaram, eles já tinham colocado a sonda, porque daí ia ficar entubado. E aí ele veio, ele mesmo arrancou a sonda, arrancou tudo. Aí a doutora começou a gravar já para tranquilizar a gente. Depois que eu fiz a oração, eu sentei numa cadeira, a doutora me disse: você tá branco, você vai desmaiar. Eu falei: não, tá tudo bem, só preciso de um copo de água. Eu tomei água e fui lá acudir a Lu, porque ela estava tremendo, tadinha, demorou tanto o parto, ela sofreu muito. Aí eu fui lá para o lado dela, daqui a pouco a doutora: pai, ele veio, ele voltou com tudo, tirou, arrancou a sonda, só que como ele deu entrada lá, ele vai ter que ficar no neonatal. E aí ficamos 7 dias lá. Mas, irmãos, eu não aceitei aquilo. Não podemos aceitar, irmãos, Moloque tentar tirar a vida dos nossos filhos. Não, nós temos que lutar até o fim. Nós temos testemunho, por exemplo, da Cida aqui, do Gustavo, lutar até o fim pelo Luiz, está lá com o Senhor. Está lá com o Senhor. Além disso, nós temos também a luta em 2 abortos também. Bom, que sofrimento isso para a mulher, para o casal. Mas nós entregamos ao Senhor, Ele está lá com o Senhor. Estão com o Senhor, nós sabemos. São do Senhor. Mas nós temos que tomar esse posicionamento, brigar pela nossa casa. Nós acreditamos o que vai entrar, o que não vai entrar, irmãos. Nós acreditamos. Porque nós temos chamado para essa liderança, o papai e a mamãe. Os pais são agentes de Deus, com responsabilidade para guiar os seus filhos no caminho que devem andar. Você já percebeu, já olhou para Israel? Eu preciso correr aqui, que é muito assunto, irmãos. Mas quando você olha para Israel, você vai perceber que em Israel, a mulher estéril não era bem vista. Você já percebeu? Por quê? Deus queria dar uma mensagem: eu amo crianças. Crianças são bem-vindas. Aquela que dá à luz é filha, é bem-vinda. Essa é a mensagem de Deus sobre Israel, para que o povo de Israel pudesse guardar, amar os seus filhos. A mulher, claro que a gente não tem como fazer isso, mas a mulher, quando ela engravidava, essa é a tradição do judeu, ela é liberada de todos os seus ofícios do lar. Ela tem que cuidar só da sua gravidez. Como a Lu queria que isso acontecesse. Mas não tinha que trabalhar, as mulheres têm que trabalhar. Sério, ela apenas enamorava a sua gravidez. Até hoje é assim. O judeu trata assim as coisas. Por quê? Porque Deus quis colocar isso como sinal: olha, eles são meus, as crianças são minhas. No 8º dia separe para mim. Tem o bar mitzvah, barbaracá. Bar mitzvah acho que para mulher, barbaracá para homem, não sei, não lembro agora. Mas você vê, como? Ao contrário. Obrigado, Estevam. Ao contrário. Então você vê Deus protegendo a criança em todo o tempo. E nós somos chamados por Deus como agentes de Deus para fazermos isso no nosso lar. Você sabia que toda semana, um dia por semana, os judeus se sentam na mesa e o líder da casa, o pai daquela família, ele começa a liberar bênçãos sobre os seus filhos. Você talvez não consegue fazer isso durante a semana, mas você pode fazer no carro com seu filho, com a sua filha. Libere bênçãos. Ele começa pela esposa: você é uma mulher amada, abençoada, frutífera no nosso lar, é assim, assim, assado. Depois ele vai para o filho: você, meu filho, você é isso e aquilo. Você já viu algum judeu com problema de identidade? Eles fazem isso. Eu abençoo você, meu filho, teu nome é esse, porque você nasceu para isso. Depois vai: você, filha, é isso e aquilo. Ele abençoa o seu lar. Irmãos, o líder da casa, o pai, o sacerdote é chamado para isso, e Deus espera isso. Nós somos responsáveis para trazer o reconhecimento de Deus, a honra de Deus sobre o nosso lar. E a forma como nós correspondemos então à sua presença faz toda a diferença. Você não corresponde à glória de Deus aqui, à presença de Deus de qualquer jeito, coração duro, né? Uma glória descendo no louvor, né, Vitinho? Presença de Deus. Não, você se quebranta, você adora, meu Deus, sabe? O coração inclinado, o coração rendido. O coração é teu, com as tuas coisas. Eu ensino isso muito e falo de vez em quando à igreja. Aqui estão os meus filhos aqui, eles
Eles podem garantir isso para vocês. Eu falo de vez em quando lá, irmãos, você tem que tratar com dureza as coisas do mundo. As coisas do mundo. Mas quando se trata da palavra de Deus, do Espírito sobre a tua vida, dando direcionamento para você, você tem que ficar assim, meu pai, é verdade. Quando que eu posso colocar isso em prática? Amanhã já coloca. É a palavra do próprio Deus, o sopro de Deus. Você não pode deixar para depois, você tem que corresponder logo. E aqui nós temos um pai que não passou isso de família em família, na sua casa, para a sua posteridade. O seu filho, o que acontece? Nós sabemos que ele encosta de uma forma irreverente e ele morre. O pai devia ter passado para ele, filho, aqui está a arca, ela representa o lugar onde se invoca o nome do Senhor sobre Israel. É a presença de Deus aqui em casa. Você tem que adorar o Senhor dos exércitos. É Ele, só que não encoste, filho. Isso aqui é santo, isso aqui é sagrado, você não pode encostar. Quando o boi tropeçou, Uzá encosta de forma irreverente. E nós sabemos o que acontece. E agora vamos para o terceiro personagem, Obed-edom. 1 Crônicas, queridos, abra comigo lá. Versículo de número, capítulo 13, também versículo de número 13. Meu, que chique isso aqui, que bom que eu ganhei esse presente. E top, Felipe. Ó, muito lindo. Babei aqui, desculpa, irmãos. Tem um papelzinho para limpar aqui. 1 Crônicas 13, 13 e 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga leitura bíblica. É bênção para nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Olha que linda, obrigado, meu amor. E tudo quanto possuía, tudo quanto tinha. Primeira pergunta que vem aqui: 20 anos na casa de Abinadab, 3 meses na casa de Obed-edom, toda a sua casa, toda a sua família foi abençoada. O que está acontecendo aqui? Davi fica frustrado, meus irmãos, com a morte de Uzá. Ele fala, não posso, essa não é a maneira correta de lhe trazer a arca, eu não vou trazer. Tristeza entra no coração de Davi. Aí o que ele faz? Poxa, quem que pode ficar com a arca, com a presença? Quem será? Daqui a pouco levanta uma mão lá de um levita. Obed-edom era um levita também. Ele levanta a mão. Ele diz assim, eu quero a presença de Deus na minha casa. Pode levar. Eu abro meu lar, eu abro minha casa para receber a arca da aliança. E ele faz isso, ficou por 3 meses lá. E sabe o que faz Davi buscar a arca lá na casa de Obed-edom? A notícia chega até Davi que Obed-edom em 3 meses, com a presença de Deus, com a glória de Deus, a sua casa estava sendo abençoada. Tudo que tinha, tudo que possuía, prosperava. Por quê, irmãos? Obed-edom, irmãos, ele sabia que aquela arca era onde Deus se revelava com o seu povo. 20 anos a arca na casa de Abinadab. 3 meses, olha a diferença, 3 meses na casa de Obed-edom. E a sua casa foi totalmente mudada. Obed-edom nos fala daquele que amam a presença de Deus, que amam a glória, que são apaixonados por Deus, que fazem de tudo para atrair a glória para a sua vida. Irmãos, escute isso, Deus não faz acepção de pessoas e nunca fará, mas Deus faz acepção de atitudes. Como eu falei agora há pouco, Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Como eu disse agora há pouco, dependendo do coração que você está diante do Senhor, você não vai receber. A Bíblia diz que Deus abate aos orgulhosos, aos soberbos, mas dá graça a quem é humilde. A quem é humilde. Quando alguém de forma orgulhosa vem diante do Senhor, ele vem com a xícara cheia, irmãos. O que ele vai receber? Ele já tem tudo de si, em si. Mas quando alguém vem dizendo, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso, Senhor, abre meu coração para te receber o que o Senhor tem para mim. Sim, eu me coloco numa situação de submissão à tua palavra, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem sobre mim pode derramar. Então Deus não vai fazer nunca acepção de pessoas, mas vai fazer acepção de atitudes. As coisas espirituais, queridos, não são neutras. Um morto e o outro prospera. Olha a diferença. Um morre e o outro prospera.
Jesus mesmo disse isso, que para alguns ele seria, irmãos, pedra de tropeço. Para outros, ele seria pedra angular. Não existe neutralidade. Se nós não estamos permitindo alimento espiritual, palavra de Deus entrar na nossa casa, não existe neutralidade. Lixo, alimento tóxico, é que está tomando lugar. E nós é que temos que fazer o crivo, separar. Nós temos a responsabilidade, irmãos. E nós percebemos no texto ainda, mais à frente, quando você vai ler Crônicas, por exemplo, que a bênção de Deus se estendeu aos descendentes de Obed-edom. Eles foram designados para oficiar no templo. O escritor de Crônicas faz questão de informar que Deus havia abençoado Obed-edom em sua casa. E a gente pode presumir, é claro, que essa bênção veio por causa da forma como ele era zeloso com as coisas de Deus, do cuidado como ele tinha com a presença, com a arca da aliança. Olha o que diz aqui: destaca-se no serviço e nas posições dentre os porteiros Obed-edom, filho de Jedutum. 1 Crônicas 16:38b. Sua família e seus parentes, seus descendentes, ao todo os 62 parentes. Esse homem carregou a presença, se apaixonou tanto pela presença, falou assim: eu não vou ficar só em casa não, eu vou oficiar diante do Senhor também, cuidando da arca da aliança. Ele traz consigo toda a sua família, irmãos. Toda a família de Deus, de Obed-edom foi abençoada por Deus. Quando você vê então um pai apaixonado por Deus, uma mãe apaixonada por Deus, você vai ver então filhos então sendo abençoados, descendência abençoada. Essa é a promessa de Deus, que a nossa geração, a nossa posteridade, nossa descendência seria abençoada até 1000 gerações. Agora olha que interessante, o Davi, o Benjamim e a Zoe, eles são abençoados porque eu tenho uma aliança em Cristo. Eu os guardo, ensino no caminho que devem andar, eles vão crescer, eles vão se casar, e a promessa vai se estender a eles também. Aí a família do Davi, do Benjamim e da Zoe também vai ter a promessa de 1000 gerações abençoadas. Isso não quebra nunca, não para nunca. Você está entendendo? Começa em você, mas os teus filhos vão mais longe, vão dar continuidade. E essa é a promessa do Senhor sobre nós. Salmo 128, 1:4, eu vou ler para vocês, nós conhecemos, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Olha, aquele que teme ao Senhor e guarda a sua casa, e anda nos seus caminhos. Eu estou conjecturando aqui. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, que ouve ao Senhor, que corresponde à presença do Senhor, aquilo que Ele está direcionando, falando. Salmo 144, 12 a 15 diz assim: para que os nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas em um palácio, para que as nossas despensas se enchem de todo o provimento, para que os nossos gados produzam milhares e a dezena de milhares em nossas ruas, para que nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assalto, nem saída, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, trazer a palavra de Deus, você ser fiel a Deus e a sua presença, é você trazer um escudo sobre a sua casa. Uma casa abençoada, irmãos, ela sempre terá um marido que se posiciona e uma mulher sábia que administra. No Novo Testamento, falei daquelas 2 mulheres, nós vemos 2 mulheres, encontramos 2 nobres senhoras, cuja a sua influência no lar fizeram de um homem um grande homem de Deus. E esse homem é conhecido como Timóteo, filho da fé de Paulo. O texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo vai falar assim para ele: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aqui tem 2 mulheres, a avó e a mamãe, que eram valentes pela verdade de Deus, pela palavra de Deus, que ensinavam seu filho. Está registrado em 1 Timóteo 3,15 o seguinte, queridos: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então Paulo fala, ele é meu filho na fé,
Esse cara foi um pastor de Éfeso. Paulo preparou ele para cuidar dessa igreja depois. E Timóteo, Paulo fala que ele era filho na fé, mas ao mesmo tempo ele diz, olha, você primeiro aprendeu com a tua avó. Você já veio já cheio. Tua mãe te ensinou na palavra. Interessante, alguns estudiosos dizem, pastor Lipe, que o pai dele, bem possível, era um gentil. Era um gentil. Então o pai não era presente, trazendo as coisas do Senhor sobre o seu lar, trazendo a tradição judaica sobre o seu lar, era um gentil. Então aqui a gente tem um quadro dessa casa aqui, não havia um pai, né, que mostrava interesse pelos assuntos bíblicos, mas havia uma mãe, havia uma mulher. Ela dizia, aqui não, aqui eu vou cuidar, ele vai aprender, aquilo que eu recebi eu vou repassar. Mamãe, você é muito importante dentro do lar. A sua sabedoria vai fazer o seu filho voar. Vai fazer o seu filho voar. A sua paixão vai fazer o seu filho ser apaixonado pelo Senhor. Então tem o papai, tem a mamãe. Quando o papai aqui não estava presente, a mamãe fazia esse papel. Os dois são os agentes do Senhor chamados para cuidar da família. Amém? Irmãos, eu quero encerrar com isso. 3 realidades. Eu falo que quero encerrar, mas não acredite. É mais umas 2 horas. 3, eu vou aproveitar. O Lipe me convidou e para mim é uma honra sempre vir servir a mesa. Então eu vou... ele falou que eu vou voltar. Então eu vou encerrar. Vamos colocar aí, perdão. Mas para encerrar mesmo, estou brincando. 3 pilares são fundamentais para manter a nossa casa em pé. Vamos lá. O lugar de Deus no lar, o lugar da palavra de Deus no lar e o lugar dos filhos de Deus no lar. Essas 3 coisas, irmãos. O primeiro, o lugar de Deus no lar, eu quero ser bem rápido aqui. Nós estamos fazendo referência a essa presença, ao nosso coração inclinado, quebrantado, temente a Deus, disposto a ouvir e a reagir a essa presença, a essa palavra que Deus está liberando sobre nós. O lugar da palavra de Deus no lar não é a palavra sendo aberta no Salmo 91, achando que é um amuleto e tudo vai acontecer ao redor disso. Não, a palavra de Deus, o lugar da palavra de Deus no lar, significa nós ensinarmos os nossos filhos as Escrituras, dentro dos... irmãos, eu tenho feito isso. Como ele gosta de desenho, Benjamin, lembrei disso. Eu coloco o desenho evangélico, histórias evangélicas. Ele gosta muito do príncipe do Egito. Ele até fala do Potifar e do Moisés. Papai, coloca o filme do Egito, do Potifar e do Moisés. Coloca, filho. Sabe, você coloca, ensina a palavra por ali também. Traz a tua televisão, converte a tua televisão, traga imagens que vão abençoar a tua casa. Aí tem aplicativos hoje, isso, tem a Bíblia que você pode baixar aí para o seu filho, para a sua filha. Então, o lugar da palavra de Deus significa isso, ensino das Escrituras dentro dos lares. Irmãos, muita dificuldade que acontece dentro das famílias modernas tem raiz no abandono dos princípios da palavra de Deus. Muitas coisas ruins acontecem porque abandonam, não ouvem, não escutam. Todos já lemos Bob Sorge, não lemos? Como é que é aquele livro lá, eu tenho de cabeceira da cama? Bob Sorge, sobre a oração. Ninguém leu esse livro ainda? O Segredo do Lugar Secreto, ninguém leu? Irmãos, compre esse livro e leia. Você vai aprender num dia lá que ele vai falar assim, o que é mais importante para Deus. Escute, a palavra mais importante na Bíblia é esse: ouvir. Bob Sorge disse, ouvir. Volte e meia você fala assim, você vê Jesus falando assim, aquele que ouve, que o Espírito está dizendo, a igreja. Apocalipse fala isso também. Tem um momento que Jesus fala assim, olha, tem alguns que não recebem porque eles vão ouvir, mas não vão receber nada. O coração está duro. A palavra está sendo ministrada, pregada. É quando ele está falando sobre a palavra do semeador que saiu a semear. Os discípulos vêm e falam para ele, ensina sobre isso. Ele fala, para vocês eu posso ensinar. O reino é dado. Olha o que aconteceu para nós, irmãos. O reino foi dado para você. Então existem segredos em Deus que você pode fluir, aprender. Existe sabedoria que a gente precisa receber em Deus, entendimento que a gente precisa ter em Deus e não nas coisas desse mundo. E aí para vocês, ele fala assim, para vocês é dado a conhecer o reino de Deus. Ou seja, ele fala para os outros que estavam ouvindo em parábola, não. Por que não? Para que aconteça o que falou Isaías, que o coração deles é duro. Eles ouvem, mas não escutam.
não tem o coração inclinado. E o problema ali, o texto é o coração. Então a palavra, Bob fala, palavra é mais importante é ouvir, irmãos. Nós temos que estar exposto à palavra de Deus, e nós somos chamados para trazer o lugar da palavra de Deus na nossa família, na nossa casa, um lugar de honra. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E por último, o lugar dos filhos de Deus nos lares falam da postura, da forma como os filhos de Deus se postam diante do seu lar também. E eu não vou ler o texto, irmãos, eu prometo. Efésios 5, versículo 15 até Efésios 6, 9, vai falar da postura. Na verdade, desde o início, Paulo já começa, sabe, falando sobre isso. Olha, sejam imitadores de Deus, versículo 1 do capítulo 5. Mas leia em casa sobre isso. Ele fala no versículo 15, irmãos, nós devemos andar como prudentes, né? Não andar como nécios, insensatos. Paulo também fala no 16 a respeito de aproveitar a oportunidade, remindo o tempo, que os dias são maus. O cristão, irmãos, não pode perder tempo, ele tem que investir o seu tempo. Paulo fala que os filhos de Deus procuram saber a vontade de Deus sobre a sua vida. No 18, Paulo fala que os filhos de Deus devem se encher do Espírito, onde há verdadeira alegria, e não se embriagar com vinho. No 19, ser cheio do Espírito, para ele, tem por resultado transbordar de alegria, orando e salmodiando, dando graças a Deus. A partir do capítulo do 6, 1, Paulo nos mostra que o filho cheio do Espírito se sujeita, versículo 21, Paulo nos mostra que o filho é cheio do Espírito Santo, se sujeita aos seus irmãos. Você quer saber quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo? A forma como ela recebe você. Fui na casa do pastor Cláudio, da pastora lá, irmãos, que honra quando ele nos trata. Você percebe que são cheios do Espírito Santo. Pastores de vocês, sabe, são cheios, porque a pessoa se sujeita, honra. A unção, a presença de Deus nos ensina a ser mais humanos, a amar mais as pessoas, né? Por isso que eu sou contra aqueles pastores ungidão, sabe, intocáveis. O cara entra, ele sai lá de trás da porta, aparece lá, sabe, entra, bota a palavra, todo mundo se abaixe, beija minha mão. Glória a Deus, você está num lugar que a mensagem do Evangelho é sadio. Uma igreja família. Até eu estava com água na boca quando a pastora estava falando sobre o churrasco ali. Os meus meninos falaram, podemos ir também? Acho que nós vamos de penetra vir aqui, dia 3, a gente já sabe o dia e a hora. Uma igreja família, irmãos, faz toda a diferença. No 22, irmãos, as mulheres se sujeitam aos maridos. Paulo ensina isso, a postura da mulher. Isso não é um encargo, não é um peso para a mulher. Eu não vou me sujeitar, eu que mando nessa casa. No começo do casamento com a Lu, pastor, nós tínhamos, eu falo que é atrito, é comunhão intensa. E de vez em quando nessa comunhão intensa eu falava para ela assim, olha, porque ela veio de uma família disfuncional. Hoje, graças a Deus, o pai dela se converteu e tal, mas o pai dela bebia, a mãe dela que tomava as rédeas da casa. E na minha casa o meu pai. Aí eu falava assim para ela, olha, aqui quem veste as calças sou eu falava para ela. Você não vai vestir a calça nesse lar aqui. E aí ficava aquela briga e tal. Aí eu falei assim, eu acho que por esse caminho não dá, né? Não dá. Porque o que acontece às vezes, irmãos? Tem muita gente vivendo isso dentro de casa. Eu vou falar aqui para você. Há casamento que no primeiro ano o esposo fala e a esposa ouve. No segundo ano a esposa fala e o esposo ouve. No terceiro os dois falam e os vizinhos escutam. E estava acontecendo isso no meu lar. Fui fazer até o Casados para Sempre lá, pastor Lipe. E aí eu entendi que eu precisava orar por ela. Eu falava, Espírito Santo, faça ela entender o papel dela. Eu não consigo alcançar o coração dela. Então, se eu levantar a voz, ainda é pior ainda. Me ajoelhava todos os dias e orava por ela. Abençoava minha esposa. Hoje, irmãos, que mulher linda. Que mulher maravilhosa. Que postura linda da minha esposa. Não é perfeita. Às vezes ela fala, hoje parece que a minha velha mulher quis se levantar, amor. Está se levantando. Já orou, amor? Já orou? Já orou? Vai orar então, vai orar. Enfim, porque a gente é ser humano, né? Às vezes não tem homem que é ogro, né? Tem homem que é ogro dentro de casa. Mas glória a Deus, quando encontra Cristo, o caráter é mudado, a personalidade é transformada e se torna um amor. Se você me conhecesse antes de conhecer o Senhor, meu Deus, eu era briguento, irmãos. Era briguento na escola. Mais apanhava do que batia ali, mas era briguento. Mas quando eu tive encontro com o Senhor, eu fui batizado pelo Espírito, irmão, minha vida mudou. Hoje eu sou tão manso, coração tão grande, porque é isso que o Senhor que faz.
Então a gente tem que ouvir e ter uma postura de coração assim. Então aqui fala da postura mulher sujeitar aos maridos, no 25. Aí é para o esposo. Tem um chamado para amar a esposa como o Senhor amou a igreja. No capítulo 6, versículo 1 a 3, Paulo fala então da postura dos filhos, em obedecerem aos seus pais, porque isso é o primeiro mandamento com promessa. No 4, Paulo fala para os pais não irritarem seus filhos. Aqui eu preciso parar um pouquinho. Colossenses 3, 21, diz assim, queridos: pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. A palavra usada aqui para desanimar, do original, do grego, tem o sentido de exasperar, provocar ressentimento, mágoa. Então irritar não é aquelas brincadeiras que você faz. Pode brincar, irrita mesmo teu filho, faz cosquinha, com moderação, é claro, brinca com ele. Mas está falando aqui de magoar o seu filho, a sua filha. E essa palavra aqui, desanimar, de provocar ressentimento, e tem casamentos que fazem isso. O Juninho acabou de falar aqui no início da pesquisa. Crianças que vão nascer com ressentimento, com mágoas, que o papai não quis estar presente, nem quis se revelar como pai. Imagina a história dessas crianças. E no 5 e 6, Paulo fala de como deve ser a conduta dos servos, dos funcionários, uma conduta de respeito e temor com o seu superior. Esses 3 lugares precisam ter na nossa casa: o lugar da presença de Deus, o lugar da palavra de Deus e o lugar da conduta do Filho de Deus no nosso lar. Eu quero ler uma carta aqui para encerrar, sobre uma menina que escreveu uma carta quando o pai resolve sair de casa com outra mulher, escolhe outra mulher e sai de casa. Mas antes eu quero ler um relato de um casamento aqui, um casal que estava completando 50 anos de casado. Meu pai e mamãe já têm isso. Sacrifícios é o nome do texto. Um casal completava 50 anos de casado e resolveu comemorar ao ser perguntado sobre o segredo de permanecer casado por tanto tempo em harmonia. O marido respondeu: sabe o biquinho do pão? Ou a gente aqui no sul entende como a bundinha do pão, a gente falava lá em casa, aquela parte do pão da casca. Então ele disse assim: o biquinho do pão é a minha parte favorita. Por 50 anos, todas as manhãs, eu tenho dado aquele biquinho para ela. Respondendo a mesma pergunta, a esposa disse: sabe aquele biquinho do pão? Eu odeio, mas por 50 anos eu tenho aceitado, sem reclamar. Essa é uma pequena ilustração, querido, para a gente trazer aqui para nós como casais. O grande segredo: sacrifício. Você sabia que você não faz o seu esposo feliz e nem sua esposa feliz? Você sabia disso? Quem faz isso, irmãos, é o Senhor. Você não tem esse papel, a gente não consegue. Você retribui aquilo que você já tem, é diferente. Eu sou feliz, eu sou completo em Cristo, portanto, eu posso fazer o meu cônjuge, minha parceira, minha esposa feliz. Amém? Então, sacrifícios do casamento, para trazer a presença. Eu quero ler, para nós orarmos então. O desastre da separação conjugal. Essa matéria aqui eu peguei de um jornal chamado Chamada da Meia-Noite, no ano 2004. Olha o que diz o texto aqui. A carta abaixo resumida foi escrita por uma garota de 16 anos para seu pai, que há poucas semanas havia abandonado a família para viver com outra mulher. Irmãos, percebo, na adolescência, façam uma pesquisa rápida de quantos casamentos têm se acabado na adolescência. Por quê? Satanás não quer dar destino para os filhos, para as crianças. O pai é quem dá destino. Rompe-se o casamento, acabou. A criança fica sem identidade. A segurança dela era a família, eram os pais. Mas quando se rompe o casamento, não há destino sobre os filhos. E o texto continua aqui. Querido papai, já é tarde, eu estou aqui sentada na minha cama tentando escrever esta carta. Quantas vezes procurei falar-lhe nas últimas semanas, mas não consegui ficar a sós com você. Ainda não posso acreditar que você está vivendo com outra pessoa e não consigo imaginar que você e mamãe nunca mais ficarão juntos. Para mim é difícil aceitar esses fatos, principalmente quando fico imaginando o seu retorno para casa, voltando a ser o pai que sempre foi para mim e para meu irmão. Eu gostaria ao menos que você entendesse o que está acontecendo em nossas vidas,
Por favor, não pense que foi a mamãe que me mandou escrever. Ela nem sabe que estou escrevendo. Eu apenas quero lhe contar o que estou pensando e sentindo com a separação de vocês. Papai, imagino nossa família como um automóvel bem bonito e que viajamos juntos por muito tempo. Por fora ele parece inteiro, sem arranhões, sem ferrugens, e em seu interior há muitos equipamentos, mas com o tempo apareceram alguns problemas. O motor solta fumaça, as rodas balançam, o revestimento dos assentos está rasgado, a direção está dura, é trabalhoso manobrá-lo, o escapamento está furado e barulhento, mas sabe de uma coisa, papai? Ele continua sendo um bom carro, ou ao menos poderia ser. Investindo um pouco, ele ainda poderia rodar por muitos e muitos anos. Eu quero dar uma parada aqui. Deus pode restaurar o nosso carro, nós podemos reformar. Lembra que o lar está sempre em reforma? Há tempo para nós, irmãos. Se o escape está furado, a gente pode mandar arrumar, mas é o nosso carro, é a nossa família. Meu irmão e eu sempre nos sentávamos no banco de trás, você e mamãe ficavam na frente. Nós nos sentimos seguros. Olha isso, irmãos, isso é um relato de uma adolescente. Nos sentimos seguros quando você dirigia e mamãe estava ao seu lado. No mês passado, porém, quando você foi embora, a mamãe teve que assumir a direção. Era noite e parecia que o outro carro vinha em nossa direção. Mamãe tentou se desviar, mas o outro carro bateu de frente em nós. O acidente foi terrível, mas o mais terrível é que você, papai, estava dirigindo outro automóvel e que ao seu lado havia alguém, aquela outra mulher. Sim, foi tão grave o acidente, todos nós ficamos muito feridos. Como será que você está passando? Ainda não ouvimos notícias suas. Você também se machucou? Você precisa de ajuda, papai? Naquela noite me perguntei muitas vezes se iríamos sobreviver à catástrofe. Mamãe foi a que mais se feriu e parece não conseguir se restabelecer. Bruno está em choque, estado de choque. Ele ainda está muito mal e não quer falar com ninguém. Eu sinto tanta dor que nem mamãe nem Bruno conseguem me ajudar. O médico disse que eu preciso de terapia específica para me reerguer. Mas papai, ao invés de terapia, eu prefiro que você me ajude. A tristeza dói tanto. Nós sentimos tanto a tua falta. Todos os dias ficamos nos perguntando se você não estaria vindo aqui em casa para dar uma olhada em nós. Mas os dias vão passando e você não vem. Papai, temo que tudo tenha acabado e que não existe volta. Não existe a volta. Mas meu coração iria explodir de alegria se ao abrir os olhos pela manhã visse você entrando no meu quarto. À noite, quando tudo está calmo, ficamos sentados falando de você, de como gostávamos de andar juntos, do quanto gostaríamos que estivesse conosco outra vez. Como vai, papai? Você sente dores depois do acidente? Você precisa de nós tanto quanto precisamos de você? Se quiser que eu cuide de você, é só me chamar. Eu amo. Sou sua filha, Stephanie. A carta foi enviada há alguns dias. Depois se passaram esses dias, Stephanie desceu para tomar café numa manhã e ele viu seus pais sentados na mesa, de mão dadas, em lágrimas. Ele voltou para casa. Nós somos chamados para isso, irmãos, para erguer novamente os lares. Nós tivemos 5 cursos lá sobre casais, pastor. Tivemos pensa num, deixa eu colocar em pé, irmãos. Agora estou encerrando. Pensa numa, como é que fala que ganha diploma mesmo? A formatura. É isso aí, uma formatura linda. Pastor Aninha, a maioria das pessoas era de fora. Alguns da nossa igreja, que a gente encaminha, que a gente está cuidando. Algumas pessoas. Mas 5 cursos ao mesmo tempo. Um lá em Garuva e os 4 aqui em Joinville. Encheu, lotou. E como as famílias são abençoadas através desse curso lá. Lotou a formatura. Nós conseguimos ministrar a Cristo. Alguns se converteram. Houve conversões. Até conseguimos entrar através do técnico de um time aqui de Joinville, que joga na segundona ali. Entrar nesse time para provavelmente fazer o curso e trazê-los também para participar desse curso.
Em breve nós vamos ter mais famílias desse mesmo time, porque o técnico se converteu com toda a sua família, sua esposa. E a gente ministrou sobre isso, da urgência. Foi no dia que a Zoe esteve aqui, a Rede Zoe esteve aqui. E eu preguei um pouco da palavra da pastora Sueli lá, da urgência sobre a família, do cuidado que nós temos que ter, sabe? De nós fecharmos a nossa casa para aquilo que o mundo está tentando trazer de lixo, e nós abrimos nossos ouvidos e trazemos o que a palavra de Deus tem para nós, de revelação para nossas famílias, de presença de Deus. É isso que nós precisamos trazer sobre o nosso lar, queridos. Preservar sobre o nosso lar a glória de Deus. Sabe, Jesus ama estar nesse lugar em comunhão com a noiva, mas Ele ama estar na tua casa. Tua casa é o primeiro lugar que Ele quer estar, para fazer morada. A tua família, teu casamento. Às vezes a gente vê esposa e esposa convertidos, pastor, mas o casamento deles não é convertidos. Pessoal, na vida pessoal, ela se converteu e se entregou, ele se converteu e se entregou, mas há embates na família e não há conversão no casamento. Nosso casamento tem que ser convertido. Jesus tem que incomodar o nosso casamento. É o cordão de 3 dobras. Eu, a Lu e Ele. Ele que traz força sobre nós. Ele que mantém a nossa casa. Ele que blinda o nosso lar. E é o bem mais precioso que nós temos. A família, a sua família é o seu bem mais precioso, querido. E quando você entende que você tem um lar, está em reforma, você está cuidando, está protegendo, está trabalhando, você está sendo reformado no processo da sua vida cristã, no caminho com Jesus, isso você está também trazendo sobre a sua família, sobre a sua casa, irmãos, você sempre vai ter um lar para estar. Quanto mais você precisar. Quanta gente não tem um lar? Tem gente que chega em casa, irmãos, sai do trabalho e fica rodeando com o carro, vai para o bar, vai para outro lugar porque não quer entrar. Ele não tem um lar, ele tem uma casa, mas não tem um lar. Lá não tem amor, não tem alegria. Quantas crianças, quantos filhos não estão assim? Eu contei agora há pouco de uma menina de 7 anos com síndrome de Down. Mas nós temos Jesus Cristo, uma casa abençoada. E sabe o que Jesus quer fazer com a sua família? Esse é o sonho de Deus. Jesus apontou para Abraão, dizendo assim: Abraão, em ti, na tua descendência, ou do texto Jesus fala, Deus fala, na tua descendência, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Todas as famílias. A minha casa, a sua casa é o luzeiro que Jesus falou. E você não pode esconder essa luz, querido. Você tem que fazer aparecer. Os meus vizinhos todos sabem que eu sou pastor. Os meus vizinhos todos sabem. De vez em quando eu vou lá visitar e ministrar a vida deles. Tenho que fazer isso. Eu tenho que de alguma maneira achar um veio para penetrar. Eu tenho missão para fazer. A minha missão primeiro é meu lar. Eu sou o primeiro discipulador da minha casa. Mas quando eu saio da porta para fora, eu tenho o vizinho da direita e da esquerda. Eu tenho o vizinho da frente. Eles são minha missão. Minha segunda missão é a igreja. A minha igreja. O Israel morou na minha casa. Ele sabe no vizinho que eu tenho muita amizade lá, que é o seu Wilson. Ministro seu Wilson de vez em quando. Orei por cura sobre a mulher dele. Já convidei várias vezes para ele na minha igreja. Falei, não, eu sou católico, apostólico. Tudo bem, seu Wilson. Mas deixa eu falar sobre o Senhor para você. E Ele nos ama. Cuida da minha casa, também me ajuda. Bota a câmera dele para minha casa, porque não tenho câmera. Ele fala, pastor, está aqui a câmera, pode pegar aqui a senha. Agora você tem uma casa cuidada 24 horas por câmeras. Nós temos que cair na graça, irmãos. Temos que ser luzeiro. A minha família tem que aparecer. Tem que aparecer, esse é o plano de Deus. As famílias seriam abençoadas no descendente de Abraão. Quem é o descendente? Quem é? Jesus Cristo. E nós temos Jesus. Jesus é a presença de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Ele era o verbo, João capítulo 1. Nós temos tudo em Cristo. E ponto final, como o pastor me falou, Ele é digno nas nossas vidas, na nossa casa, ponto final. Nós temos Jesus e nós temos que nos alimentar dele todo o tempo, irmãos. Quando o negócio apertar, irmãos, vá para o quarto, vá orar, vá para Jesus. Tudo que precisamos está nele. E nós precisamos dar uma resposta a isso a Ele. Oh Senhor, tu és digno. Nós correspondemos isso então, com todo o nosso amor, com todo o nosso coração. Seu primeiro mandamento foi resumido por Jesus: amamos a Ti, a Deus, com toda a nossa força, todo o entendimento, toda a nossa alma. Primeiro para Ele. O que mais temos de importante no nosso lar é a Sua presença. Feche os seus olhos, irmãos. Pai, obrigado por essa noite tão especial. Obrigado por estar aqui, Pai, com essa família linda, família Zoe, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Nós precisamos de Ti, Senhor. Levante as Tuas mãos, queridos.
Corresponda à presença de Deus essa noite. Diga assim: eu estou exposto a Ti, Senhor. Eu não escondo nada de Ti, Senhor. Meu coração está exposto. Faça uma varredura com a Tua palavra agora.